Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas, eu me chamo Devaí. Como você viu no título, nós vamos conversar um pouco sobre Apocalipse 3, né? O famoso texto da porta, que é muito usado para falar sobre evangelismo e tudo mais. Bom, eu não quero falar aqui sobre evangelismo hoje, eu quero falar sobre Apocalipse 3 e o uso correto do texto, tá? Então nós vamos ler o texto aqui e compreender o que o texto está falando de forma geral. Bom, deixa eu mostrar para vocês como ficou. Este é o estudo. O estudo ficou muito grande e eu preciso ser um pouco mais breve aqui na hora de gravar para vocês. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou explicar o uso correto de Apocalipse 3:20 e eu vou deixar o PDF desse estudo disponível na área de membros. Então, esse já é um convite, sim. É um convite a ser membro do canal e ter acesso a toda a informação que vai ter aqui embaixo. Mas, se você não puder ser membro, você vai ter a resposta agora no vídeo, tá bom? O texto é o seguinte. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei e ele comigo. Bom, a leitura do verso 20 não deixa dúvidas. Jesus está batendo a porta, chamando as pessoas para a salvação. É isso. Mas nós não lemos o contexto. O que é o contexto desse caso? É o início do texto. É todo o texto, né? E entender o que estava acontecendo. Nós lemos o versículo 20 apenas. E é isso que se faz, né? Na maioria das vezes não se lê o texto todo e dá a impressão de que Jesus está falando para todo mundo, né? Sem entender o contexto do texto. Bom, para fazer a leitura de todo o texto, eu usei aqui a Almeida Edição Contemporânea. Eu vou usar a Almeida Corrigida Fiel, da SBTB. A Contemporânea da Editora Vida, tá aqui. E a Almeida Revista e Corrigida da SBB, de 2009, tá? Vamos entender todo o texto, então. Lendo assim por alto, eis que estou à porta e bato. Vou ser sincero para vocês, lendo só o versículo 20. Eu tenho a impressão de que Jesus está chamando as pessoas, né, para abrir a porta. Como a música diz, né, abrir a porta do coração e deixar que Jesus faça parte dessa ceia, né? Essa é a impressão lendo o versículo 20. Mas é preciso ler um pouco mais. Então a gente vai ler o do início, né? Vamos ler do início. E na verdade o texto começa do versículo 14. Ele vai do 14 até o 21. Né? Então 21, se não me engano, deixa eu ver. 14 até o 22 vai o texto. Esse é o texto todo. E do que se trata esse texto aqui? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, isso dá a impressão de que qualquer pessoa pode abrir a porta, isso dá a impressão de que qualquer pessoa está ouvindo esta voz, entrarei com ele e com ele cearei e ele comigo, né? Mas lá no versículo 14 nós temos o contexto da carta, ou do texto nesse caso, que a gente vai chamar de destinatários originais. Quem são os destinatários originais? O texto vai explicar. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve. Este é o destinatário, tá? Tudo que vier daqui para baixo, até o final dessa carta, é direcionado para o anjo da igreja de Laodiceia. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui está a assinatura do autor do texto. Então, não é um texto dito para o mundo pagão. Não é um texto dito para pessoas que não creram em Jesus. Isso é importante no texto, porque é isso que o texto está falando. É um texto direcionado ao anjo da igreja de Laodiceia. E quem está escrevendo é o dito Amém. Esse Amém aqui é Cristo, tá? Ele é a conclusão, o Amém, o está consumado, é Ele. A testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Lembra que João está escrevendo Apocalipse? O que ele escreve em João 1? Né? É a mesma coisa que ele escreveu aqui. Então, esse é o contexto. É importante entender. Ele é direcionado para a igreja de Laodiceia e não para todos os povos e nações da terra. Isso significa que não há o chamado do evangelho para todas as nações? Não, há o chamado sim. O que eu estou querendo dizer é que neste texto não está acontecendo isso. Tá? É só isso que eu estou dizendo aqui. Nós temos aqui a nota 1 que vai explicar quem é Laodiceia. Eu vou ler ela para vocês. Ó. Nota 1. Laodiceia é uma cidade no sudoeste da Ásia Menor. Era, tá?
em uma antiga estrada que ia de Éfeso até a Síria, a 15 quilômetros oeste de Colossos e a 9 quilômetros a sul de Hierápolis. Atualmente, Laodiceia é uma cidade em ruínas na Turquia. Pelo Google Maps, você consegue chegar em Laodiceia. Laodiceia era bastante conhecida no mundo antigo pela riqueza. Sua extensão é ilustrada pelo fato de a cidade ter sido reconstruída sem ajuda financeira dos romanos, depois do desastroso terremoto, você pode pesquisar, do ano 60 depois de Cristo. A maior fraqueza da cidade era a falta de água. E é por isso que tem aquela expressão, né? Vocês não são frio nem quente, vocês são mornos, né? Disso eu vou subir para cá para a gente já entender. O que acontece? Laodiceia era de alguma forma rica e havia pessoas muito inteligentes naquela cidade. Tanto que como eles não tinham água, eles pegavam água de outras cidades. E eles faziam isso por dutos. Estamos falando do início, irmãos. Pessoas lá atrás que já faziam isso, né? Olha que interessante. E é assim que eles traziam água para Laodiceia. Então, de forma bem resumida, essa é Laodiceia, né? Essa é Laodiceia, a cidade que era rica, e isto afetou a igreja, né? É uma cidade rica, independente. Isso fez com que as pessoas da igreja se tornassem como Laodiceia, né? E aí a continuação do texto diz o seguinte, ó, os problemas aqui de Laodiceia. Conheço as tuas obras. Esse é o problema da cidade? Não. Esse é o problema da igreja de Laodiceia. Não esquece que está falando da igreja, tá? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Por quê? A cidade trazia água quente e fria, de dois lugares diferentes. E os moradores dessa igreja, os membros dessa igreja não eram nem frios nem quentes. Ou seja, uma água que é morna numa cidade que busca água fria e quente, ela é uma água que não tem utilidade, entende? Essa é a questão. A água fria tinha uma aplicação, a água quente também medicinal, e a água morna não servia para nada. Então, Jesus está dizendo para a cidade, para os cristãos da cidade, vocês são inúteis. É isso que ele está falando. Agora, a aplicação do texto é muito pior do que parece, né? Porque Jesus está observando obras de pessoas e está julgando a obra dessas pessoas, né? A gente acha que Jesus não julga nada, né? Julga. Esta é uma prova que ele continua fazendo isso, né? Que ele não parou de fazer isso aqui. Quem deras fosse frio, como a água fria que vocês exportam, ou fosse quente, como a água fria que vocês trazem também. Assim, porque és morno, não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E aqui entra a grande questão da carta dessa igreja aqui. Ela trata de cristãos que causam nojo em Jesus. Esta é a questão. Elas enjoam Jesus, enojam Jesus, porque elas não fazem nada. Elas não servem para nada. E o que é servir nesse contexto? Claro, a gente tem que entender o que é servir, né? Servir é cumprir o que a igreja tem que cumprir. Para isso vocês precisam aprender o papel da igreja no mundo, né? Eu vou deixar um livro sobre isso aqui na descrição. Mas qual é a grande questão? A igreja está no mundo para propagar a verdade. Ela é luz no mundo. Ela propaga a verdade num mundo de mentira. E com isso ela sofre também. Mas ela tem que fazer isso. E ela vai sofrer mesmo. Mas é isso que a igreja faz. Além de tudo isso, ela ajuda os cristãos, né? Ela se ergue. Ela faz com que o reino de Deus se expanda no mundo. Isso tudo lutando no meio das trevas. Esta igreja que não faz o que Jesus manda fazer, ela causa ânsia de vômitos a Jesus. Esse é o sentimento de Deus aplicado a crentes que agem assim. E não ao mundo, mas a crentes. Entende a grande questão? O texto é muito mais polêmico, até sem água agora, que eu vou beber mais água. O texto é muito mais polêmico do que geralmente é dito, né? E esse é o texto do versículo 20. Esse é o mesmo texto do Abra a Porta do Seu Coração. Abra o caminho da solidão e tudo mais, né? Cantado lá pela irmãzinha lá.
Mas o texto não está falando nada disso. Está falando nada disso. Ele está entregando a cidade. Ó, assim porque és morno, e não és frio nem quente, ou seja, vocês não causam reação nenhuma no mundo, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Ou seja, a igreja achava que estava dominando, ela acreditava que estava completa, mas para Cristo ela não era nada. Para Cristo ela não tinha nada, ela era pobre para Cristo. Então veja a diferença dos valores. Os valores do mundo são diferentes dos valores que a igreja tem que carregar. Quando a igreja inverte os valores, ela se torna repulsiva para Jesus. Isso aqui, irmãos, não é sobre antes da vinda de Jesus, não. E nem é sobre a volta de Jesus, não. Isso é sobre hoje. Isso foi dito para aquela igreja e se aplica muito bem à nossa igreja. É a igreja de 2021. Tá? Pessoas que não servem para nada. Pessoas que têm medo de falar porque têm medo de sofrer. Pessoas que não alteram nada no mundo, nem a cosmovisão da igreja, que está errada. Essas pessoas, elas são inúteis para o reino de Deus, porque elas não lutam. Elas estão mortas, elas estão morninhas ali num lugar confortável. Elas não causam nada no reino de Deus e nada no mundo. Isso é muito sério. Nós não podemos ser assim, né? E Jesus está olhando a realidade dessa igreja. Olha, vocês, quando começaram a achar que estavam completos, se tornaram miseráveis, se tornaram desgraçadas, pobres, cegas e nus. É isso que vocês são, né? Nós geralmente criamos uma ideia sobre nós mesmos que talvez não é a mesma de Jesus, entende? Isso aqui tem que fazer a gente pensar. O que nós estamos fazendo? Será que estamos fazendo o que temos de fazer ou não estamos fazendo o que é relevante, não estamos fazendo nada no mundo? Ainda estamos falando sobre o texto do Abre a Porta no Seu Coração. Entende que ele é mais profundo e mais polêmico do que parece? Isso aqui não está sendo dito para o mundo. Isso aqui está mostrando que esta igreja se tornou como o mundo. É isso. Esse é o problema, tá? Ainda não tem a solução. Eu coloquei a solução aqui, mas aqui é só o problema, né? O conselho soberano de Deus, é a próxima parte, formada do versículo 18 até o 20, né? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da sua nudez, e colírio, para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. E eu repreendo e castigo todos quanto amo, portanto, sê zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Esse é o conselho de Deus para a igreja. Agora vamos ver de perto esse conselho, do que ele trata. Deixa eu tomar mais uma água. Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado do fogo. Ele vai falar um monte de coisas, né? Por quê? Jesus está dizendo assim, eu aconselho que vocês parem de buscar as coisas do mundo e busquem as coisas que eu tenho para vocês. É isso que ele está falando, tá? Então você vai ter aqui vestes brancas, você vai ter aqui colírio, que são símbolos, né, de coisas importantes para Jesus. A veste colorida era a coisa mais importante para o mundo, né? A mais colorida, a mais bonita. Jesus está falando, olha, é melhor você comprar a veste branca. Né? O que significa veste branca? Significa que aquela igreja estava suja em pecado. A cor daquela camisa que eles compraram não era de cor natural, era o pecado sujando ela. Aí ele fala, eu prefiro que vocês comprem de mim vestes limpas, ou seja, que vocês vivam em santidade, que vocês busquem a minha vontade e não essas coisas do mundo, né? Para que não seja manifesta a vergonha da sua nudez, como está escrito aqui. E colírio. Isso é na Almeida edição contemporânea. Gostei muito dessa edição. Muito mesmo, tá? A Editora Vida podia dar ela para mim. Eu ia colocar como padrão do canal. Mas não dá. Não dá. E colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas.
essa é uma situação bem interessante, porque a pessoa que vive desse jeito aqui, ela, além de estar se enganando e se envolvendo com o mundo, ela não está enxergando bem. Entende? Ela não está percebendo o que ela está fazendo. Então o próprio Jesus vem e fala: olha, vocês estão ficando cegos. Então purifiquem as suas vistas, né? Venham comprar de mim o colírio, que Jesus tem isso que limpa as nossas vistas. A verdade limpa as nossas vistas, porque ele nos mostra aquele caminho certo. A verdade, primeiro, mostra o que você está fazendo de errado. Depois te mostra o que você tem que fazer certo. Entende? Jesus está falando: comprem de mim isso, ou busquem em mim isto, e não no mundo. E não no mundo. O status que eles buscavam, que era aquilo que as pessoas viam neles, era diferente do que Jesus enxergava neles, né? E eles não percebiam isso. Aí, o versículo 19 é muito interessante também, porque vai mostrar e vai provar que esse texto é para a igreja e não para o mundo. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Portanto, sê zeloso e arrepende-te. O mundo é castigado por causa dos seus erros? Sim, de certa forma sim. Mas não há Jesus indo lá e falando isso para eles. Entende? Este amado que está aqui agora é a igreja. É a igreja, lembra do versículo inicial? E Jesus está falando: eu repreendo e eu castigo todos quanto amo. Ser zeloso e arrepende-te. Aí fica aquela noção de que muita gente vai usar esse texto para falar sobre perda de salvação. O texto não fala de perda de salvação. O texto fala sobre castigo e repreensão. Jesus está repreendendo a sua igreja para que ela mude. E é claro, com essa carta, algumas pessoas daquela igreja com certeza mudaram. A carta teve um alcance eficaz, né? A gente não sabe quantas pessoas, e nunca vamos saber isso, mas teve. E esse versículo é importante. O texto não fala sobre perda de salvação, mas fala sobre arrependimento. E o que acontece se eles não tivessem arrependido? Olha, Jesus ia repreender e castigar eles, como ele está dizendo. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Então, enquanto você não se arrepender, você será castigado. É isso. E é claro, uma hora você vai se arrepender, né? Se você é cristão verdadeiro, você vai se arrepender. E aí sim vem a grande frase: eis que estou à porta e bato. O que significa eis que estou à porta e bato? Os membros vão ter acesso a tudo isso aqui. É difícil gravar tudo, porque eu achei que esse texto ia ser pequeno, mas ele expandiu tanto que não tem jeito. Eu tive que deixar para vocês, membros, Já tá lá na biblioteca do canal, tá bom? Já tá na biblioteca do canal. Se você tá vendo o vídeo, já tá lá. Esse bater na porta e estar na porta e bater é o chamado ao arrependimento da igreja. Ele está dizendo: igreja, eu estou avisando, tá? Eu estou avisando vocês. O ato de bater na porta é que alguém está avisando, que está lá na frente. Tem alguém batendo lá na porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Isso mostra um relacionamento entre Jesus e a sua igreja. Se a pessoa que estiver fazendo tudo errado, esse caso aqui, se arrepender, essa pessoa vai ter um relacionamento pessoal com Jesus. Um relacionamento mais íntimo, no bom sentido, com o próprio Cristo. Esta é a questão. Então, eis que estou à porta e bato. Não é um chamado para a conversão. É um chamado para o arrependimento dos cristãos. E é por isso que é errado usar esse texto para pregar a salvação. Tá? A não ser que você esteja pregando para pessoas que possivelmente são cristãs, mas estão perdidas no mundo. Tá? E aí sim, você poderia usar. Mas o texto não acaba, né? Ele continua. Aí vem a parte que é polêmica, né? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, quando a gente ouve isso, e muita gente quando vai pregar o evangelho sinergista, usa esse texto aqui. Lá não está falando que alguém vai vencer? Não, irmãos, não é essa a questão. Se você admitir que alguém com suas próprias forças vence aqui,
você vai ter que admitir que literalmente Jesus vai dar o seu trono para essa pessoa. E isso não vai acontecer de forma literal, entende? Jesus está dizendo, ó, se alguém se arrepender, se alguém vencer o quê? O grande problema é o arrependimento. Se alguém se arrepender, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. É uma afirmação parecida com essa aqui. Só que ele está usando outro exemplo para afirmar. Aqui é uma pessoa batendo na porta. Aqui é um rei. Entende? São dois exemplos sendo citados. E esta vitória é justamente o que Jesus ordena aqui. Ser zeloso e arrepende-se. Se alguém ouvir essa mensagem, se arrepende dos seus pecados e volta a Jesus, ele é comparado a um homem que, ouvindo alguém bater na porta, atendeu. E esta pessoa que atendeu recebeu Jesus, que era o amado, né? Aquele que estava sendo aguardado chegar. E esta pessoa, Jesus, vai cear com ele, entende? É a mesma conclusão, só que com outro exemplo. Jesus não vai dar o trono dele para ninguém. Isso já foi pedido na Bíblia, tá? Já foi pedido em Marcos, cadê? Marcos 10:35, diz o seguinte: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Assentar-se à minha direita ou esquerda não me pertence a mim concedê-lo. Jesus falando, mas isso é para aqueles a quem está reservado. Então Jesus está dizendo que ele não pode fazer isso. E aqui ele está prometendo a mesma coisa? Não, né? Não, aqui não é literal. Aqui é uma carta com conteúdo simbólico, assim como está aqui. Ó. Literalmente, Jesus não está batendo no lugar para você entrar. Do mesmo modo, Jesus não vai dar o lugar dele para você sentar também. Né? Você não vai sentar do lado dele literalmente, mas vai haver um relacionamento entre vocês dois, tá? Dos dois lados, nesse caso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse às igrejas é bem interessante, porque isso não se aplica àquela igreja, mas à igreja de forma geral, a todas as igrejas, né? Isso é muito legal, porque essa mensagem chega até a nossa igreja. Nós sabemos que há muito problema na igreja, e nós precisamos vencer esses problemas. Nós precisamos batalhar contra o problema. O que está acontecendo é que muita gente está se agarrando ao problema e ficando preso nele, não consegue resolver. E isto está atrapalhando a igreja. Entende? Então nós precisamos vencer, como Jesus está dizendo aqui. Quando isso acontecer, a sua igreja vai ter um relacionamento mais próximo de Jesus. É isso que está sendo prometido em todo o texto. Beleza? Olha que diferente, né? Diferente falar assim, porque a maioria das pessoas pregam apenas um versículo, né? Eles vêm aqui ler só um verso e criam um sermão inteiro em cima do verso, sem falar do contexto. Sem ler o texto todo. Agora você lê o texto todo, entende o contexto, sabe como usar melhor o próprio texto e a aplicação dele. Fique com Deus. Gostou do vídeo? Comente, compartilhe, se inscreva no canal e seja membro do canal, tá bom? Até mais.